Olá, mães! Estamos aqui para mais um Papo de Mãe que Ora. E eu estou aqui com o Padre Jorge, do Rio de Janeiro, que é o orientador espiritual. Vocês olham para essa carinha assim de muito novinho, mas ele tem uma estrada boa aí. Quanto tempo de padre? 5 anos, fiz no mês de abril, dia 6 de abril, completei 5 anos, Aqui no Rio? Aqui no Rio, né, e 5 anos também de paróquia São Judas Tadeu, aqui no bairro de Bangu. Legal. Nós conhecemos, Padre, você lembra como nós nos conhecemos, Padre Jorge? Sim, foi no primeiro encontro de mães que oram pelos filhos aqui no Rio. Né? O primeiro encontro aconteceu na nossa paróquia e então tivemos a alegria de conseguir né, a presença da Ângela para conduzir, foi uma bênção. E de lá para cá, todos os anos nós temos tido o nosso encontro aqui, né, com uma representatividade muito boa de mães em nosso estado. E é interessante porque todo diretor espiritual do Estado, quando eu converso com vocês, e eu converso com vários padres, mas é como se eu soubesse qual é o padre que seria o diretor. E isso é muito legal, né? Porque a gente está junto com o senhor aqui. O padre, quando a gente fala em diretor espiritual, o que é ser um diretor espiritual? O diretor espiritual é aquele justamente que vai fazer todo um trabalho com o grupo, sobretudo dando uma assessoria à coordenadora, né, para que possa trilhar aquele caminho que é sonhado pela igreja. Sobretudo quando se trata de um movimento, o movimento ele recebe de Deus uma graça, ele é uma inspiração de Deus para um tempo, né, para aquela situação concreta que está se vivendo. É claro que o carisma vai sendo discernido com o tempo, né? Com certeza. E o diretor espiritual ele vai salvaguardar essa essência do movimento, para que o movimento não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e sempre busque vivenciar a essência que brotou, né, para aquela inspiração. O padre, isso é interessante porque também dá uma confiança muito grande para a gente que é leiga, né? E eu falo isso até na fundação, quando você tem uma moção e você não sabe se é sua, se é de Deus, né? De quem que é essa moção. E sentar junto com o diretor espiritual ajuda muito. Como é que o senhor faz isso com a Carla, que é a coordenadora atual? Eu tenho muito claro para o meu ministério aquilo que eu preciso fazer. Nem sempre o profeta ele vai ser bem acolhido no que precisa dizer. Nós só precisamos saber como dizer, né? E quando então algo é apresentado, né, como uma moção, eu busco ter o crivo de perceber se é o momento, se é de Deus e se é viável. Porque pode ser simplesmente uma vontade minha, que não necessariamente é ruim, mas pode descaracterizar alguma coisa daquilo que é a proposta do movimento, né? Então, ter esse caminho do discernimento é importante. E aqui entra essa necessidade de buscar ouvir a voz de Deus, ter essa partilha, né, e a docilidade da coordenadora para acolher e ao mesmo tempo a docilidade do coração do diretor espiritual para buscar ouvir a voz de Deus. Interessante, padre, que o senhor tem um pilarzinho aí bem legal, né? E aí, por exemplo, nós sabemos que existe muito maluco beleza por aí, que são algumas coordenadoras, algumas mães. Como que o senhor acompanha a Carla no pastoreio dessas mães? Sim. Aquilo que de repente é uma dificuldade, né, nós temos muita liberdade de sentar, de conversar, de partilhar. Eu tenho esse cuidado de buscar ouvir, né, os dois lados, ouvir o que a coordenadora tem a dizer, né, mas também ouvir aquilo que o sacerdote tem a dizer. Porque, infelizmente, às vezes, quem está à frente de um movimento ou de uma comunidade, né, no caso aqui do leigo estou falando, não necessariamente compreende a maneira da igreja trabalhar, né? E enquanto sacerdotes, nós temos uma outra visão. Então, a visão do leigo, ela pode e deve ser acolhida, mas ao mesmo tempo requer que passe por um processo de discernimento. Quando não tem esse processo de discernimento, o leigo ele acaba extrapolando bastante naquilo que é a proposta para ele. Legal. Uma outra coisa também, padre, que é importante,
é a ligação entre o movimento e a igreja. Por quê? Porque o movimento de mães, ele é eclesial, né? Ele está intrinsecamente ligado à igreja. Como é que o senhor faz essa ponte aí? Nós, aqui na nossa paróquia, nós fazemos um trabalho de inserir essas mães nas atividades da paróquia, né? Nenhum movimento pode se achar autônomo a tal ponto de criar os seus guetos. Quando o movimento cria o seu gueto, ele automaticamente deixa de ser um movimento da igreja. Porque o movimento ele tem uma proposta de trazer as pessoas para a vivência da igreja. Então, de maneira muito clara, se eu tenho um encontro do movimento que vai ocorrer no domingo, e aquela pessoa ela tem uma dificuldade de horário no domingo, o encontro vai durar o dia todo e a missa será concluindo o encontro. Ela vai ter que escolher, ou ela vai à missa primeiro e depois ela aproveita um pouquinho do encontro, ou ela vai ao encontro e ficar sem missa. Uma pessoa que entende qual é a proposta do movimento, o que ela vai fazer? Vai fazer a opção de ir à missa, e quando terminar a missa, ela vai participar do encontro até onde ela pode. Quando esta pessoa não tem essa consciência, o que ela faz? Ela inverte a lógica. Ela vai para o encontro, que tem a sua importância, mas não pode substituir a participação na missa. Então, se ela não tem essa concepção daquilo que de fato é a proposta do movimento, ela inverte. Ela vai para o encontro e ela deixa a missa em segundo plano. Então, essa pessoa não entendeu qual é a proposta da igreja. Então, o movimento, ele precisa vigiar. E ele precisa ter o zelo de perceber quem são as mães que estão participando dos nossos encontros. Essas mães foram catequizadas? São batizadas? Fizeram a primeira comunhão? Foram crismadas? Tem um matrimônio? Não tem? Por que não tem? Vamos pensar numa maneira de ajudar. É claro, tem casos que não dá para resolver. Ou pelo menos não é tão simples. Porém, essa é a missão do coordenador. Zelar pela catequese. Porque senão, quando chega a primeira ventania, a coisa cai. A casa cai. Com certeza. E é verdade. Padre, nós queríamos te agradecer por esse momento. Quer deixar uma mensagem para as mães aí, Padre? Sim, quero deixar uma mensagem de perseverança, né? Muitas vezes nós começamos o nosso propósito de oração e vamos percebendo que vamos nos deparando com dificuldades. E aí a tentação ela fica muito grande. Para que eu vou rezar? A gente até se recorda de um ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não. Quanto mais eu rezo, mais eu me fortaleço para superar as dificuldades. Quanto mais eu rezo, mais eu vou experimentando da graça de Deus em minha vida, e as dificuldades no tempo certo, na hora de Deus, eu saberei perceber que Ele usou tudo aquilo para que eu pudesse crescer na intimidade com Ele. Então, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de perseverança e de esperança. Olhando para Nossa Senhora de La Salette, possamos suplicar a ela, que possa interceder diariamente por cada um de nós e acolha nesse momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Jorge. Eu te convido a entrar no nosso canal, curtir e compartilhar. Até a próxima!